Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia. E hoje vamos dar continuidade aí das nossas células, né? O estudo do citoplasma. A nossa última aula a gente falou sobre mitocôndria e cloroplastos. Bom, vamos falar então, começar pelo ribossomos, né? Pelos ribossomos. O que são ribossomos? Então, os ribossomos são pequenos granulos citoplasmáticos e a função dessas estruturas é a produção, a síntese de proteínas, construção de proteína. Então, aqui nós temos um ribossomo, né? A sua subunidade maior e subunidade menor, né? Essa estrutura está associada ali a um RNA, né, tanto mensageiro quanto transportador, e junto aí eles vão fabricar proteína. Então, olha aqui, ó, uma proteína sendo construída, tá? Bom, aonde eu encontro os ribossomos, né? Na célula, né? Mas em que local da célula? Eu posso encontrar alguns dispersos pelo citoplasma, porém a sua grande maioria aí está aderida às membranas do retículo endoplasmático, tá? Que é a estrutura que a gente vai falar, a próxima estrutura, tá? Bom, a quantidade de ribossomos, pessoal, que eu encontro dentro das células está diretamente relacionada com as suas necessidades proteicas, tá? Então, lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Eu ensino para vocês uma célula genérica, né? Porém, isso vai ter uma diferença, né? De acordo com que célula que eu estou falando, de que local que ela é, de que espécie que ela é, tá? Então, tem essas pequenas variações, né? Então, por exemplo, células que produzem muita proteína, precisa aí de uma grande quantidade de ribossomo, tá? Bom, falando aí agora da próxima estrutura, retículo. Isso, pessoal, só um adentro aqui, né? Isso se aplica a qualquer organela, como eu falei lá da mitocôndria. Olha, pessoal, espermatozoide tem muita célula, tem muita mitocôndria, né? Porque ele precisa ter energia, ele precisa correr. Então, isso está ligado com a função da célula e a função da organela, tá? Ribossomo, sua função, síntese de proteína, construção de proteína. Isso é importantíssimo. O nosso corpo aí, a grande parte, depois da água, é proteína. Bom, retículo endoplasmático, né? É uma rede de túbulos e sacos achatados, né? Que ocupa grande parte do citoplasma celular, tá? Bom, existem aí dois tipos, né? Dois tipos de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular e retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular. Qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho aqui, ó, ribossomos, tá? Aderido aqui ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, tá vendo aqui, ó, um monte de bolinha? Isso são os ribossomos, tá? E aqui eu não vou ter esses ribossomos, então por isso que é chamado de retículo endoplasmático liso, tá? Esquece esses nomezinhos aqui, a forma de escrita, porque é em espanhol, mas a imagem eu achei legal, eu acabei colocando essa, tá? Bom, retículo endoplasmático rugoso, então, ele é constituído aí, né, grande parte por ribossomos, aderido na sua superfície externa, tá? E ele tem a função, o retículo endoplasmático rugoso, olha lá, hein? Síntese e transporte de proteína. Se eu tenho um ribossomo nela, que é responsável pela produção de proteína, nada mais óbvio que retículo endoplasmático rugoso seja responsável, além da síntese, também pelo transporte, tá? Já o retículo endoplasmático liso, né, não tem ribossomos, né, na sua membrana, porém, ele vai fazer a síntese de lipídios e também o transporte, tá? Então, ele vai fazer aí a síntese de lipídios. É só pensar assim, lipídios, liso, tá? Então, aqui, ó, uma imagem também bacana aí do retículo endoplasmático, né? Aonde ele está se localizando, né? Você viu que ele ocupa bastante parte da célula, né? Então, é uma rede aí de túbulos, certo? Bom,
E aí, outra organela que nós temos é o complexo goldiniense, o complexo de Golgi. Na verdade, o complexo de Golgi está caindo em desuso, né? Tudo que tem nome próprio está caindo em desuso na biologia, tá? Então, o complexo goldiniense é uma organela aí formado por um conjunto de bolsas achatadas, né? Formando pilhas, tá? E a função dessa organela, ela está relacionada aí com o armazenamento e a secreção dos produtos celulares, tá? Então, eu vou explicar na próxima imagem melhor. Essa organela aqui, ela, resumidamente, ela vai armazenar e secretar as substâncias celulares. A gente pode falar aí da célula que a gente está, da proteína que a gente estava falando agora, tá? Então, olha que interessante. Eu tenho aqui o retículo endoplasmático, tá? Esse retículo, ele vai mandar, né, o granular aqui vai mandar, por exemplo, proteína, né? Proteína, e essa proteína vai chegar aqui no complexo goldiniense. O complexo goldiniense vai fazer o transporte, né? E vai soltar como se fosse vesícula. A gente chama isso de vesículas de secreção. Então, se for uma substância para ir para fora da célula, essa substância vai aqui no final do complexo goldiniense formar uma vesícula, vai sair e vai ser carregada até ir para fora da célula, tá? Por isso que o complexo goldiniense, ele está aí formado, está relacionado à função de armazenamento, então ele vai armazenar, às vezes fica um tempinho lá, né, até ter uma necessidade de uso de um produto, e também a sua secreção, tá? Pessoal, e o complexo goldiniense, ele também está relacionado à quantidade que eu vou encontrar na célula de acordo com o tipo de célula, né? Então, por exemplo, o estômago. As células do estômago, eu vou ter muito complexo goldiniense, porque eu sempre tenho ali um muco, né, para proteger o meu estômago do ácido estomacal que eu tenho. Eu vou ter uma grande produção de muco, então eu vou ter uma grande quantidade de complexo goldiniense, tá? Outra estrutura que eu tenho também é os lisossomos, tá? Então, os lisossomos, eles vão fazer o quê? A digestão da celular, né? Eu posso ter a digestão ali tanto dentro da própria célula, né? Ou algo fora da célula, tá? Então, vamos lá. O lisossomo, ele é uma vesícula, a origem dele é do complexo goldiniense, tá? Olha aqui ele sendo formado, aqui já é um ribossomo, tá? Não é vesícula de secreção, é um ribossomo. E dentro desse ribossomo eu tenho enzimas, né? Um meio aqui para fazer a digestão, tá? Então, essa enzima, ela vai fazer a fusão ali, né, com algo que eu quero digerir, né? Então, dentro da célula, né, uma digestão dentro da célula eu chamo de autofagia. Então, por exemplo, eu tenho uma organela velha dentro da minha célula, que não vale mais, que ela não está funcionando, enfim. O que eu vou fazer? Vou fazer a destruição dessa organela. Então, quem vai trabalhar para fazer essa digestão? O lisossomo, tá? Então, ele vai fazer aqui, ó, a fusão com essa organela danificada, né? E aí vai colocar para fora depois. Ou alguma parte fora da célula, algo que, tipo, por exemplo, a minha célula é aquela célula de defesa que pega bactéria, que faz a fagocitose aí de algo, né, de uma bactéria. Coloquei essa bactéria para dentro da célula, eu tenho que destruir essa bactéria. Então, quem vai fazer essa destruição? Os lisossomos, tá? Aí já é chamado de heterofagia, tá bom? Então, os lisossomos são pequenas vesículas membranosas que contêm enzimas digestivas, né? A origem dela veio lá do complexo goldiniense, né? E os lisossomos são formados, né, de acordo aí com uma necessidade da célula, tá? Eles também vão associar as vesículas formadas por pinocitose ou fagocitose e digere o seu conteúdo, tá bom?
Bom, e aí, né, os resíduos são liberados por exocitose, vão colocar para fora da célula, tá bom? Bom, e aí, pessoal, colocando aqui, né, todo o funcionamento, né, do lisossomo. Então, o lisossomo, ele surge do complexo coginiense, eu tenho as vesículas digestivas aqui, vai fazer a digestão de algo, né, então aqui, ó, um lisossomo formado aqui para fazer a digestão de algo, depois coloca para fora, tá? Aí o produto aqui para fazer a digestão, faz a digestão e coloca para fora, tá? Então, entrou aqui, ó, perdão, a imagem eu tô colocando de forma errada. Entrou aqui alguma partícula na célula, tá? Essa partícula vai ser, né, vai ter a fusão ali com essa vesícula do lisossomo, esse lisossomo, né? Dentro do lisossomo eu tenho partículas digestivas que vai fazer a digestão dessa partícula e depois eu vou colocar para fora da célula, eu vou eliminar, né? Aí a gente chama esse processo de exocitose, né? Colocar para fora ali, ok? Aí aqui, né, pessoal, um resumão aqui das nossas organelas, né? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo goldiniense, os lisossomos sendo formados aqui e todo mundo trabalhando em conjunto, tá? Essa imagem aqui também é bacana, né? Mostra também essa união aqui das organelas, tá? E aí, a nossa última organela são os vacúolos, tá? Que são bolsas citoplasmáticas, né? Delimitada aí por uma membrana lipoproteica. Ela vai possuir um tamanho variável de acordo com a função da célula, tá? E aí, pessoal, esses vacúolos, né? Eles podem armazenar, depende da célula, depende da sua função. Ela pode armazenar água, açúcares, pigmentos, né? Tudo vai de acordo com que tipo de célula que é, em que órgão que ela está. Ela pode acontecer tanto na célula vegetal quanto na célula animal, tá bom? Então, esse daí, pessoal, são as nossas organelas.